A Ucrânia acaba de infligir um duro golpe nas forças russas. E isso não foi apenas um golpe qualquer. Foi uma vingança que reduziu os russos que haviam mirado na cidade ucraniana de Sumy a pó. Este contra-ataque devastador envia uma mensagem clara ao presidente russo Vladimir Putin. A Ucrânia não ficará parada enquanto as forças de Putin matam os civis de seu país. Com este ataque, a Ucrânia pode ter acabado de eliminar as forças em que Putin está confiando para enfraquecer as forças do país em Sumy e aterrorizar seus civis. E fica ainda pior para a Rússia, pois este ataque mais recente é apenas a primeira resposta que a Ucrânia deu às tentativas de Putin de devastar uma de suas maiores cidades e seu povo. No domingo, 13 de abril, os moradores de Sumy acordavam para celebrar o Domingo de Ramos. O primeiro dia da Semana Santa do cristianismo é um momento para aqueles que seguem a fé se alegrarem e celebrarem a ressurreição de Jesus Cristo. Em vez disso, o Domingo de Ramos em Sumy virou uma catástrofe. A Rússia escolheu este dia sagrado para iniciar o maior ataque de mísseis que lançou até agora em 2025, com resultados catastróficos para os residentes de Sumy. Mísseis balísticos atingiram distritos residenciais movimentados da cidade, matando pelo menos 35 pessoas, muitas das quais estavam na igreja para o Domingo de Ramos. Entre os mortos estavam 2 crianças que caminhavam com seus pais no centro de Sumy. O ataque também feriu pelo menos 117 pessoas. A Ucrânia ainda está investigando o ataque, com informações preliminares sugerindo que a Rússia usou munições de fragmentação em seu ataque. Em outras palavras, não foi um ataque preciso que a Rússia tentou contra uma instalação militar ucraniana. As munições de fragmentação explodem no ar, liberando pequenas bombas que causam danos em uma área extensa. O objetivo de Putin era simples quando ele escolheu usar esse tipo de mísseis para matar o máximo de ucranianos possível. Não importava para o líder da Rússia se esses ucranianos eram soldados ou civis. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se enfureceu contra a Rússia imediatamente após o ataque a Sumy. Ele disse à imprensa que um dos mísseis balísticos da Rússia atingiu um prédio universitário em Sumy, que está longe de ser um alvo militar, enquanto o outro explodiu bem acima de uma rua. Zelensky não deixou dúvidas na mente de ninguém sobre o que ele acreditava ser o propósito do ataque a Sumy. A Rússia quer exatamente esse tipo de terror e está prolongando esta guerra, disse o presidente da Ucrânia. Sem pressão sobre o agressor, a paz é impossível. O diálogo segue, com mísseis balísticos e bombas. Precisamos tratar a Rússia como um terrorista. Merece. Claro, a Rússia alega o contrário. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou aos repórteres que a Rússia ataca exclusivamente alvos militares e próximos a militares. Só posso reiterar as declarações recorrentes do nosso presidente e dos representantes do exército antes de acrescentar algo. A Rússia está tentando pintar o que aconteceu em Sumy como um ataque contra alvos militares ucranianos. 35 civis mortos mostram que foi tudo, menos isso. Em sua própria reportagem sobre o ataque a Sumy, o Guardian falou com as famílias de Viktor Boyko e sua esposa, Olha. No Domingo de Ramos, Viktor e Olha estavam aproveitando um passeio de ônibus juntos a caminho da igreja. O casal de aposentados planejava ir ao centro de Sumy num ônibus que passava por diversos prédios da Universidade Estadual de Sumy. Mísseis russos atingiram e uma das munições de fragmentação da Rússia caiu do céu, explodindo ao lado do ônibus. Os boicos e outros passageiros do ônibus, além de transeuntes, foram atingidos por estilhaços. A explosão foi tão poderosa que arrancou as janelas e portas de madeira do Instituto de Física Aplicada da Universidade de Sumy, do outro lado da rua do ônibus. Era Domingo de Ramos, feriado, dia de folga, contou Tetjana, moradora de Sumy. Com o clima mais quente, as pessoas se dirigiam à igreja. Na Ucrânia, temos a tradição de comprar ramos de salgueiro. Isso entristece profundamente toda a cidade. Estamos de luto. Na minha opinião, isso não é um ato de guerra, é puro terrorismo. Repórteres do The Guardian viram Viktor e Olha vestidos com suas melhores roupas enquanto eram baixados em seus túmulos.
Um padre cantou músicas e cravos foram colocados aos pés de Olha durante o sepultamento de seus caixões. O clima era sombrio, com um profundo desejo de vingança alimentado pela raiva. O irmão de Olha, Anatoly Prikodko, expressou um sentimento que agora prevalece em Sumi, enquanto ele enterrava sua irmã e cunhado. "Dê-me uma arma, qualquer arma! Eu quero matar aqueles açougueiros em Moscou. Eles mataram tantas pessoas, adultos, crianças, cidadãos pacíficos. Se você perder uma casa ou um carro em uma guerra, você pode recuperá-lo. Se você perder um ente querido, eles se vão para sempre." Histórias como essas mostram o quão brutal foi o recente ataque da Rússia a Sumi. Os porta-vozes de Putin mentiram sobre atacar alvos militares. A Rússia sabia exatamente o que estava fazendo e obteve os resultados que queria. Dezenas de ucranianos pacíficos estão agora mortos ou feridos após Putin ordenar um ataque a um centro da cidade cheio de pessoas comuns. Mas a Ucrânia não deixou ele se safar com isso. Não podia. Vingança era necessária para o povo de Sumi. E foi exatamente isso que a Ucrânia entregou em 15 de abril. Antes de contra-atacar, a Ucrânia tinha que responder algumas perguntas. A principal delas era descobrir qual unidade russa era responsável pelo ataque a Sumi. A inteligência de defesa ucraniana iniciou uma investigação que revelou que tropas de 2 brigadas russas realizaram o ataque. A 112ª Brigada de Mísseis e a 448 Brigada de Mísseis Combinadas. Os dois dispararam mísseis Iskander-M e KN-23 em Sumi, sendo este último fornecido pela Coreia do Norte. Com os alvos identificados em 13 de abril, o chefe de inteligência de defesa da Ucrânia, Kurilo Budanov, entregou uma ameaça sucinta. "Nosso objetivo é garantir que nenhum criminoso de guerra, desde aqueles que ordenaram até os que lançaram os mísseis, escape da responsabilidade." Em abril, a Ucrânia cumpriu a ameaça de Budanov. Os primeiros relatórios sobre o contra-ataque da Ucrânia vieram de Militani. Diz que as forças de defesa da Ucrânia lançaram um ataque que dizimou o ponto de implantação da Brigada de Mísseis 448, que a equipe de Budanov identificou como sendo a unidade-chave por trás do assalto a Sumi. Essa brigada tinha lançadores estacionados na região de Kursk, onde a Rússia ainda está lutando para remover os remanescentes do exército ucraniano. Isso retomou centenas de milhas quadradas desse território do Oblast russo em agosto de 2024. Outro local de lançamento da 112ª Brigada de Mísseis foi descoberto na região de Ivano. Foi o primeiro que a Ucrânia atingiu. Militani só tem relatórios preliminares sobre o ataque. Diz que unidades das Forças Armadas Ucranianas, Forças de Sistemas Não Tripulados, Serviço de Segurança da Ucrânia, Forças de Defesa Ucranianas e as Forças de Operações Especiais se uniram para coordenar e executar um ataque preciso contra a posição da 448 Brigada de Mísseis em Kursk. Militani relatou que era desconhecido o dano causado pelo contra-ataque, aguardando fotos de satélite para confirmar o que a Ucrânia alcançou. Um relatório da Sky News trouxe mais detalhes sobre o contra-ataque. Revelou que as forças ucranianas afirmaram no Telegram que seu ataque à base da Brigada de Mísseis 448 levou a um acerto e a uma detonação secundária de munição. Euromaidan Press sugeriu que a Ucrânia usou seus drones de longo alcance para conduzir o ataque, também notando que a mídia russa, Astra, relatou uma série de explosões em Kursk durante a noite. O Ministério da Defesa da Rússia afirma que a Ucrânia desencadeou um ataque de drone na região. As defesas aéreas do país derrubaram 115 drones ucranianos na noite de 15 de abril, com 109 deles sendo destruídos sobre Kursk. Como de costume, a Rússia está tentando afirmar que a Ucrânia não teve sucesso em seu contra-ataque. As múltiplas explosões na base da 448 Brigada de Mísseis sugerem o contrário. Por enquanto, é tudo o que se sabe sobre o contra-ataque da Ucrânia. Mas mesmo com essa informação limitada, parece que a Ucrânia acabou de eliminar uma das brigadas de mísseis responsáveis pelo assalto a Sumi, com grandes chances de que irá mirar na outra brigada muito em breve. Isso leva a uma pergunta: o que a Ucrânia acabou de conquistar?
Para começar, parece que a Ucrânia acabou de destruir uma das mais importantes brigadas de mísseis táticos que o exército russo tem à sua disposição. A 448 Brigada de Mísseis foi formada em 1987 e originalmente estacionada na Alemanha Oriental no final da era soviética. Com o colapso da União Soviética, a brigada foi incorporada ao novo exército russo, estacionada em Kursk. No início, a brigada estava equipada com os mísseis russos Operational Tactical Rocket 21 Toshka, que depois foram substituídos pelos Iskanders, que finalmente choveu sobre Sumy. Então, esta não é alguma nova unidade de mísseis que Putin criou após sua invasão à Ucrânia. É uma das armas mais antigas da Rússia moderna e tem sido usada na guerra na Ucrânia para causar sérios danos às defesas ucranianas. Embora não confirmado, o ataque ucraniano em 15 de abril pode ter matado membros-chave da Brigada de Mísseis 448 potencialmente, reduzindo sua capacidade de lançar futuros ataques em Sumy. O que está confirmado é que a Ucrânia diz que destruiu um dos depósitos de munição da Brigada de Mísseis 448. E com essa destruição vão pelo menos alguns dos mísseis Iskander-M e KN-23 que a brigada lançou em Sumy. Ambos são mísseis assustadores. O Iskander-M, conhecido pela OTAN como Stone, é um míssil balístico móvel de superfície para superfície com alcance de aproximadamente 310 milhas. Isso o torna aproximadamente equivalente ao Storm Shadow e aos mísseis Atacom que a Ucrânia recebe de seus parceiros ocidentais, embora o Iskander-M possa viajar um pouco mais longe. O míssil é especialmente perigoso porque pode ser carregado com ogivas convencionais ou nucleares pesando até 1.543 libras. Isso por si só mostra por que o ataque da Rússia foi capaz de alcançar resultados tão terríveis. Esses não são pequenos mísseis de cruzeiro. Os mísseis Iskander-M são extremamente potentes, com a presença deles na região de Kursk também permitindo que Putin mantenha uma vaga ameaça nuclear contra a Ucrânia. Ele ainda não disparou os Iskander-M carregando ogivas nucleares, mas a possibilidade permanece enquanto a Brigada de Mísseis 448 tiver esses mísseis em seu arsenal. A Rússia também não pode afirmar que esses mísseis foram disparados acidentalmente em um centro civil ucraniano. O reconhecimento militar afirma que esses mísseis possuem sistemas de navegação que garantem precisão para a vitória. 22 pés de um alvo. Esses sistemas são reforçados por uma cabeça de orientação óptica e aplicações autônomas que reduzem a precisão para entre 98 e 229 pés do alvo pretendido. No mundo dos mísseis de precisão, essa não é uma grande margem de erro. E o fato de o Iskander-M ser tão preciso prova de uma vez por todas que a Rússia atingiu exatamente onde pretendia em Sumy. Os mísseis não se desviaram. São muito precisos para isso. Quanto ao KN-23, esse míssil vem da Coreia do Norte e não é muito diferente do Iskander-M. Como o Iskander-M, o KN-23 é um míssil balístico móvel em estrada, capaz de transportar ogivas convencionais e nucleares. A principal diferença, em se tratando de ogivas, é que o KN-23 é limitado a 1.102 libras, o que é cerca de 400 libras a menos de poder explosivo do que é embalado no Iskander-M. O KN-23 compensa a redução de poder com um alcance mais impressionante que o equivalente russo. O míssil pode viajar entre 149 e 428 milhas, dependendo da variante, o que dá à Rússia mais opções para seus ataques de longo alcance. Missile Threat diz que a semelhança do KN-23 com o Iskander-M sugere que a Coreia do Norte pode ter contado com a ajuda russa para desenvolver o míssil. Isso juntamente com um acordo de defesa mútua assinado pela Rússia e Coreia do Norte. 2024 explica por que seria encontrado em uma unidade de armazenamento de munição do Batalhão de Mísseis 448. Curiosamente, também parece haver alguma dúvida expressa, tanto pelo Missile Threat quanto pela Aliança de Advocacia da Defesa de Mísseis, sobre se a Coreia do Norte colocou o míssil em serviço. Talvez não tenha, mas parece que a Rússia tem. De qualquer forma, esses são dois mísseis muito perigosos, como o ataque em Sumy demonstrou.
E ao eliminar os estoques de ambos, a Ucrânia acaba de completar um contra-ataque devastador. Isso também evidencia as distintas estratégias de cada lado para prejudicar o outro. A Rússia usa seus mísseis e drones tanto para atacar a infraestrutura ucraniana quanto para aterrorizar os cidadãos do oponente. Por outro lado, a Ucrânia foca seus ataques principalmente em alvos militares russos estratégicos. Para enfraquecer a máquina de guerra de Putin, a Rússia matou 35 civis ucranianos. A retribuição que recebeu foi a perda dos mísseis muito valiosos que usou no ataque a Sumi, juntamente com a possível destruição da 448ª Brigada de Mísseis. E está destinado a piorar para Putin. Na sequência do ataque a Sumi, a Ucrânia jurou vingança. Eliminar uma das unidades que realizou o ataque foi só o início. Mas está por vir, tanto no lado ofensivo quanto defensivo. Pegue o ataque de drone em Kursk de abril. O ataque tinha como alvo uma equipe de mísseis russa. Contudo, os drones ucranianos também atacaram a grande região de Kursk. As alegações da Rússia sobre esse ataque de drone se contradizem. Enquanto afirma ter abatido todos os drones lançados pela Ucrânia, também diz que o contra-ataque da Ucrânia matou pelo menos uma pessoa e feriu outras 9. Como isso seria possível se a ameaça aérea foi eliminada? Não seria. O que nos mostra que os relatórios da Ucrânia sobre a eliminação da Brigada de Mísseis 448 provavelmente são precisos. Com os ataques em Kursk, a Ucrânia também reforça uma mensagem que é entregue a Putin várias vezes durante a invasão da Ucrânia. A Rússia não está segura, disse o correspondente de guerra da American Broadcasting Company News, Tom Suffi-Burridge, ao reportar os ataques em Kursk. A Ucrânia, eu acho, ainda está tentando levar a guerra para a Rússia, para demonstrar ao povo russo que esta guerra não é apenas sobre um conflito na Ucrânia, que terá implicações para a Rússia, para a sua economia e para o seu povo, ele não está errado. A mensagem da Ucrânia, como tem sido há pelo menos um ano, é que ela pode combater fogo com fogo sempre que Putin desencadeia um de seus ataques terroristas. Quanto ao lado defensivo do plano de jogo da Ucrânia, está a preparar algo que pode, em breve, tornar muito mais difícil para a Rússia infligir o tipo de dano que conseguiu, em Sumi, um novíssimo sistema de defesa de mísseis. Em 14 de abril, apenas dias após o ataque a Sumi, o Kyiv Independent informou que a indústria de defesa ucraniana está desenvolvendo um novo sistema estratégico de defesa aérea. O ministro das Relações Exteriores, Andrei Sybiar, anunciou o sistema durante um discurso ao Conselho de Ministros das Relações Exteriores da União Europeia. Sybiar não deu muitos detalhes sobre o novo sistema. Provavelmente porque ele não queria entregar o jogo para a Rússia e permitir que ela frustrasse os planos da Ucrânia. Contudo, temos algumas dicas sobre o que pode envolver. A Ucrânia iniciou negociações com os Estados Unidos da América em janeiro, para obter licença para construir versões ucranianas de alguns sistemas de defesa aérea americanos. E tivemos conversas com os Estados Unidos da América sobre a licença para a produção de sistemas de defesa aérea e mísseis aqui na Ucrânia. Isso pode se tornar uma parte significativa de nossas garantias de segurança, e é absolutamente viável. As afirmações de Zelensky parecem precisas sobre a possibilidade de fabricação. Desde que Putin invadiu em fevereiro de 2022, a indústria de fabricação de defesa doméstica da Ucrânia cresceu a passos largos. Em 2022, essa indústria estava produzindo apenas 1 bilhão em armas para as defesas da Ucrânia. Em 2024, a cifra subiu para 9 bilhões e espera-se que exploda em 2025. A Ucrânia espera produzir dólares dos Estados Unidos 35 bilhões em armamentos até o fim do ano. Esse crescimento indica que a Ucrânia tem investido muito na criação de instalações de fabricação necessárias para a construção. Armas de defesa aérea que possuem licenças dos Estados Unidos da América, assumindo que a licença seja aprovada. O ataque de mísseis de Putin pode em breve enfrentar defesas antiaéreas ucranianas mais concentradas e capazes de derrubar os mísseis e drones da Rússia. A Ucrânia busca impedir que situações como a de Sumi se repitam. Ainda não chegou lá, mas, como Sibíria revelou, está trabalhando para essa situação.
No entanto, essas defesas são para o futuro, então a Ucrânia só pode responder aos ataques russos com seus próprios ataques no momento. E para manter esses ataques, permitindo que ele contra-ataque unidades como a 448 Brigada de Mísseis. A Ucrânia precisa de apoio da OTAN e dos Estados Unidos. O apoio do primeiro é praticamente garantido. Em abril, o secretário-geral da OTAN, Mark Reuter, encontrou-se com Zelensky em um hospital em Odessa. Lá, Reuter afirmou o apoio inabalável da OTAN à Ucrânia, acrescentando que "Estou aqui hoje porque acredito que o povo da Ucrânia merece paz real, segurança e segurança em seu país, em suas casas." O apoio americano é menos estável. A relação instável entre Zelensky e Trump, presidente dos Estados Unidos da América, mudou após os ataques em Sumy. Em vez de condenar o ataque terrorista, como a maioria dos outros aliados da Ucrânia fez, Trump preferiu se concentrar no que ele via como a razão por trás do início da guerra. O erro foi permitir que a guerra acontecesse, se Biden fosse competente e se Zelensky fosse competente. E eu não sei se ele é. Tivemos uma sessão difícil com esse cara aqui, ele só pedia mais e mais. Essa guerra nunca deveria ter sido permitida, e Biden poderia ter impedido, e Zelensky poderia ter impedido, e Putin nunca deveria ter começado. Todos são culpados. Quando se inicia uma guerra, é preciso saber que é possível vencê-la. Não se inicia uma guerra contra um adversário 20 vezes maior, e depois espera receber mísseis de outros. Os comentários de Trump são tão instáveis quanto seu relacionamento com Zelensky, embora agora pareça estar colocando pelo menos parte da culpa pela guerra nos pés da Ucrânia. Seus comentários sobre mísseis também se referem à proposta de Zelensky de que a Ucrânia estava disposta a investir bilhões de dólares em mísseis e baterias Patriot dos Estados Unidos da América, possivelmente relacionado ao desejo de construir seus próprios sistemas de defesa aérea. Atualmente, os Estados Unidos da América não pretendem realizar a venda. Isso coloca em questão o quão dedicados os Estados Unidos da América estão em termos de fornecer o apoio contínuo de que a Ucrânia precisa para contra-atacar assaltos, como o que ocorreu em Sumy. Zelensky pediu a Trump para visitar a Ucrânia para que ele possa ver em primeira mão a devastação que o país suporta. Resta ver se Trump aceitará. Mas, por enquanto, a Ucrânia acaba de desferir um golpe terrível contra as forças de mísseis da Rússia em resposta às ações de Putin em Sumy. Pode haver mais por vir, e se Zelensky conseguir trazer os Estados Unidos da América de volta para o seu lado. O ataque de Putin a Sumy pode ter sido o toque de finados para sua invasão vacilante à Ucrânia. Mas o que você acha do que Putin fez em Sumy e da resposta da Ucrânia? Vamos ver mais ataques de mísseis contra civis ucranianos no futuro? O que mais a Ucrânia pode fazer para enfraquecer os batalhões de mísseis da Rússia? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais notícias sobre o conflito na Ucrânia. Somos uma fonte independente de informações sobre conflitos militares globais e agradecemos seu apoio.